Boa noite, senhoras e senhores, a todos que estão nos acompanhando nesse momento, com o canal da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha. Nós estamos realmente muito alegres hoje, nessa data em que nós estamos rememorando o legado de Chico Xavier, 20 anos da sua ausência conosco nessa faixa terrena. E temos a grande satisfação hoje, novamente, de termos o nosso queridíssimo Geraldinho Lemos Neto conosco. Boa noite, Geraldinho. Boa noite, Victório. Boa noite, querida Samira. É sempre uma alegria estar com vocês aí da AME Serra Gaúcha, uma entidade que tem trabalhado tanto pela divulgação da obra de Chico Xavier e, em especial, a obra do espírito de André Luiz dentro da ótica médico-espírita. Muito grato pelo convite, muito alegre por participar com vocês nesta data tão querida, embora doída no nosso coração. Eu imagino tu que tivesse um contato tão estreito com esse queridíssimo Chico. Nós que não tivemos um contato direto, sentimos imensamente, e a gente tem essa proporção de sentimentos que nós concebemos, de uma certa maneira, aquilatar. Mas vamos, antes de começarmos e passarmos a palavra a ti para nos narrar as delícias que com certeza serão, como tu sempre o fazes, com imensa propriedade, nós agradecermos a presença de todos que estão nesta live, nesse momento, no canal da AME Serra Gaúcha, e também aqueles internautas que posteriormente nos estarão assistindo através deste canal e também se deliciando com essa beleza que é falar sobre Chico Xavier. Então, eu quero passar a palavra a Samira para que ela faça a prece inicial, para depois, então, darmos andamento à tua fala. Samira, por gentileza. Boa noite, Geraldinho. Boa noite a todos que estão conosco nesta noite no qual celebramos não a partida do Chico, mas celebramos a presença dele entre nós na condição de espírito apóstolo de Jesus. Quando encarnado, muito se sentiu da sua tarefa. E agora, desencarnado, com certeza ele continua trabalhando. Esse espírito de escola que atendeu ao chamamento do Cristo da melhor maneira possível. Então, convidamos a todos que estão conosco nesta noite a proferirmos uma prece para elevarmos os nossos pensamentos. Querido amigo Jesus de todas as horas, benfeitores, amigos da nossa AME Serra Gaúcha, do nosso Centro Espírita Allan Kardec, nesta noite em que estamos reunidos com o coração pleno de alegria por estarmos aqui, fazendo uma justa homenagem àquele Senhor que cumpriu exemplarmente a sua tarefa reencarnatória. Chico Xavier, querido amigo dos nossos corações, mesmo que não nesta encarnação não estivemos lado a lado, mas estamos, com certeza, trabalhando na seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele em outra dimensão, nós aqui ainda na dimensão física, mas unidos em coração, em sentimentos, em trabalho no bem. Que possam os mentores amigos envolver a todos aqueles que agora sintonizam com teu coração divino, Senhor Jesus. Te rogamos também, envolva o nosso Geraldinho nas tuas bênçãos, para que ele seja o porta-voz das suas lembranças compartilhadas com todos nós.
que esta paz que agora sentimos possa ser a paz plena dos corações amigos de Chico Xavier. 20 anos depois, vamos ouvir o seu legado. Que assim seja. Então, Geraldinho, obrigado, Samira. Geraldinho querido, a palavra é sua. Obrigado, queridos amigos, Samira e Victório. Eu não tenho como expressar o que eu estou sentindo nesta data, neste momento, há exatos 20 anos, um pouco mais, alguns minutos mais, por volta de 19h15. Então, cerca de 50 minutos a mais, de 20 anos, deixava a Terra serenamente Francisco de Paula Cândido, como foi batizado, como foi registrado em Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910, mais conhecido como Francisco Cândido Xavier. Na década de 60, ele mudou o nome, porque todos o conheciam por esse nome. Então, passou a ser Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, completando um percurso de 92 anos de uma profícua existência na Terra. Desde Pedro Leopoldo, no coração das Minas Gerais, até Uberaba, no Triângulo Mineiro, ele nos deixou um rastro de luz, de amor, de caridade, mas, antes de tudo, de grande sabedoria. Um espírito de escola que desceu à Terra, certamente em missão gloriosa do Cristo, para nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus, ele próprio, o Mestre Divino, havia nos proporcionado 2 milênios atrás. E, ao fazê-lo, também completando a sua missão iniciada na França, como Allan Kardec, no século anterior, em quase 2 séculos de existência, em 2 oportunidades reencarnatórias, nos deixou um legado de conhecimentos que, sinceramente, nós podemos dizer, não temos condições espirituais, morais e intelectuais de analisar hoje, no século XXI. Certamente esta tarefa vai se desdobrar nos próximos séculos, e muito mais tarde a humanidade terrestre haverá de compreender na sua amplitude a tarefa gloriosa deste homem, símbolo do Espiritismo Consolador. O Consolador prometido por Jesus de Nazaré há 2000 anos e que se concretizou nesta tarefa amorável, compassiva, reflexiva e profundamente humana de Allan Kardec, Chico Xavier. Nós, sinceramente, não temos como aquilatar a importância deste legado. É um legado que está incrustado em nossas almas, em nossos espíritos, de forma indelével, perene, que haverá de transpor os séculos vindouros, iluminando não somente a nossa própria consciência, a nossa vivência,
neste roteiro de evangelização própria, neste caminho de verdade e vida que todos nós, cristãos, empreendemos seguindo os ensinamentos de Jesus. Chico Xavier exemplificou na sua vida, nestes 92 anos, 17 dos quais como católico apostólico romano e 75 dos quais como espírita cristão. Este verdadeiro rastro de luz, mostrando-nos com a sua simplicidade, com a sua humildade, com o seu amor, com a sua vivência alegre, a sua alegria, a sua boa vontade, a sua generosidade. Este que é o nosso roteiro seguro de ascensão espiritual. Ele é insuperável. Não há como nós ainda fazermos juízo de valor sobre a sua vida, embora sejamos forçados a reconhecer que ele mudou a nossa vida por completo. Então, Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, o cisco de Deus, como ele próprio costumava dizer, eu sou apenas um cisco. De Francisco eu só guardo um cisco. Ou então eu sou uma parede pobre, desgastada, sobre a qual se pregam os cartazes do Evangelho de Jesus. O mérito é da mensagem e não da parede. Isto era a forma como ele se dirigia a nós, na sua simplicidade, demonstrando uma humildade dos sábios, não aquela humildade aparente, daqueles que querem aparentar uma humildade, mas ele realmente sentia isso. Talvez por descortinar realidades na imensidão dos universos sem fim, que nós, seres humanos comuns aqui da Terra, na nossa mediocridade existencial, talvez fôssemos incapazes de visualizar. Então, ele demonstrava realmente esse sentimento de humildade, a humildade dos sábios, daquele que sabe que, por mais que tenha sabedoria, nada sabe diante de Deus, nosso Pai, diante da grandiosidade da figura inesquecível do Divino Mestre Jesus. E ele, então, se apagava como ninguém, como um dos últimos lugares, como um servidor, como um amigo qualquer, embora nós saibamos que de qualquer ele não tinha nada. Chico Xavier era único, continua único, e conforme o médium Pascoal Comanducci, grande médium inspirado, psicógrafo, clarividente, clareaudiente, médium de cura, de origem italiana, radicado em Minas Gerais, na cidade de Corinto, e que trabalhou muito em Belo Horizonte. Logo quando Chico Xavier estava desabrochando a sua mediunidade, aos 17 anos de idade, em 1927, Pascoal Comanducci, recebendo o casal Carmen e José Hermínio Perácio, de Belo Horizonte, que tinham ido a Pedro Leopoldo socorrer a família de Chico Xavier, por ocasião do desequilíbrio espiritual de sua irmã mais velha, Maria da Conceição, e lá fizeram a primeira reunião espírita na casa de Chico Xavier, na qual Dona Carmen Perácio entregou um exemplar de O Livro dos Espíritos nas mãos do Chico, e depois das orações pediu a ele que conversasse
com os espíritos obsessores de sua irmã. E ele ali, naquele 7 de maio de 1927, 95 anos atrás, começou o seu legado, a sua tarefa inesquecível. O contato com o casal Peráfio foi o primeiro, o que lhe abriu as portas à tarefa espírita. E então, o casal, voltando a Belo Horizonte, foi recebido por Pascoal Comanduti, e Pascoal Comanduti lhes disse: vendam tudo que tenham em Belo Horizonte. A tarefa de vocês agora é em Pedro Leopoldo, auxiliar este jovem que assombrará o mundo, Francisco Cândido Xavier. Ele, mediunizado, receberá centenas de livros. Junto a ele há uma falange tão poderosa como aquela que seguia Jesus há 2000 anos na Galileia. Depois de desencarnado, não terá substitutos, a não ser quando ele próprio retorne à vida terrestre em missão esclarecedora ou de caridade. Vejam bem, este médium visionário tão especial que foi Pascoal Comanduti, viu, quando Chico tinha apenas 17 anos de idade, o futuro deste jovenzinho rapaz, de Pedro Leopoldo, sem instrução oficial, a não ser até o 3º ano primário, que vivia em lutas para a própria sobrevivência e de sua família, num total de 18 pessoas, contando com ele, na maioria das vezes enfrentando até mesmo fome para a própria subsistência, se desdobrando em 3 empregos ao mesmo tempo para colocar pão à mesa, junto ao pai doente, aos irmãos, irmãs e sobrinhos, cunhados e genros, e cunhados e cunhadas, aliás, que estavam também submetidos à sua assistência direta. E por muitos anos isso aconteceu. Iniciando essa tarefa, portanto, em 8 de julho, um pouco depois dele ter fundado, junto com 9 outros amigos de Pedro Leopoldo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que havia sido inaugurado em 21 de junho, 95 anos atrás, no dia 8 de julho. Aliás, semana que vem, no sábado, comemoraremos esses 95 anos da primeira mensagem psicografada por Chico Xavier, assinada por um espírito amigo, uma mensagem de 17 páginas, e da qual não se guardou nenhuma cópia. E nesta primeira reunião de psicografia, Dona Carmen Perácio, de Belo Horizonte, presente, já dando cumprimento à ordem espiritual recebida pelo médium Pascoal Comanduti, enxergou em cima de Chico uma chuva de livros. E aí que ela teve a ideia de dar o papel e o lápis para que ele psicografasse. Tudo muito bem programado pela espiritualidade maior. Tudo milimetricamente organizado pela vida maior, para que ele tivesse em Pedro Leopoldo o desabrochar de sua exemplificação gloriosa. Assim aconteceu há 95 anos e ele mudou o mundo. Já são 537 livros de sua lavra mediúnica, livros, em sua grande maioria,
pela faculdade da psicografia indireta ou da psicografia intuitiva, mas há aqueles também da psicografia semimecânica, mecânica, da clareaudiência e da clarividência, principalmente as mensagens poéticas, sonetos, poemas, trovas, nas quais a mediunidade de clarividência dos espíritos poetas e clareaudiência, ouvindo as suas declamações, ele apunha no papel aquilo que ele estava observando. Também há livros que dizem respeito à sua faculdade mediúnica de psicofonia, a faculdade da fala, principalmente os 3 livros que dizem respeito ao Grupo Espírita Meimei de Pedro Leopoldo, fundado por ele na década de 50, para que ali fossem desenvolvidas as reuniões de desobsessão nas cercanias da cidade, naquela ocasião, onde, próximo ao campo, quase rente à linha do trem, o grupo de Chico Xavier, dos amigos mais próximos e familiares, podia se dedicar, sem a interferência do público, que o buscava no Centro Espírita Luiz Gonzaga, eles se dedicavam à tarefa da caridade para com os espíritos sofredores. E depois de receber os espíritos sofredores, Chico recebia as instruções espirituais. Então, livros magníficos, não é? Como Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, editados pela Federação Espírita Brasileira, e o Registros Imortais, editado por nós, de organização do Eugênio Eustáquio dos Santos, que até hoje dirige o Grupo Espírita Meimei de Pedro Leopoldo, e que contém as mensagens do último ano da psicofonia de Chico Xavier neste grupo, editado pela Vinha de Luz Editora. Nós temos também os livros que são também dezenas de livros da intuição, da faculdade mediúnica da intuição, pela qual Chico Xavier respondia às questões dos repórteres, das entrevistas, tanto escritas quanto televisadas, ou então radiofonadas, de diversos jornais, revistas, periódicos, rádios e TVs do Brasil, que foram entrevistá-lo, e ele sempre fazia questão de dizer que estava respondendo às questões inspirado diretamente pelo espírito de Emmanuel, um de seus guias espirituais. Então, vejam, é uma obra fantástica, não é? Sem considerarmos aqui as centenas, mais de uma centena de livros que foram as mensagens particulares, consoladoras, de espíritos comuns como nós, que, através de Chico, vieram consolar os seus entes queridos que estavam sofrendo, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba, nesses 75 anos de renúncia, de abnegação, nos quais Chico se dedicou a essa tarefa de consolar os entes queridos que haviam perdido familiares para a vida além túmulo. Em Pedro Leopoldo, ele começa essa tarefa bem no início de 1927. Minha tia, tataravó, não é? Ela se chamava Margarida Soares, começou a escrever com Chico, através de Chico, logo em 1927, consolando meus familiares da família Machado, em Pedro Leopoldo. E depois fizemos um livro na União Espírita Mineira, contendo o substrato mais importante dessas mensagens particulares de tia Margarida. E
como também as mensagens, inúmeras mensagens que ele recebera no culto do Evangelho no lar da família de Dr. Rômulo Joviano, que era seu chefe. Dr. Rômulo e Dona Maria Joviano realizavam o culto do lar terças e quartas-feiras na Fazenda Modelo, onde o Chico passou a trabalhar em 1931, e a partir de 1934, com a desencarnação do pai de Dr. Rômulo, que era o professor Arthur Joviano, no Rio de Janeiro, mais tarde identificado como benfeitor Neio Lúcio, Chico vai receber milhares de mensagens dele, de Emmanuel, de familiares e espíritos ligados à família Joviano durante vários anos, né, de 1934 até 1952, quando a família muda-se para o Rio de Janeiro. Então, vejam, essa mediunidade, como alguns biógrafos situam apenas em Uberaba, não é verdade, ela sempre existiu, né? Desde Pedro Leopoldo. Nosso primeiro livro que publicamos da Lavra de Chico Xavier é O Bastão de Arrimo, editado pela União Espírita Mineira em 1º de dezembro de 1982, aliás, 84, desculpe, em que constamos 33 mensagens do primo de minha mãe, William Machado de Figueiredo, consolando a sua mãe, minha tia-avó Adélia Machado de Figueiredo, que o havia perdido para a vida além-túmulo com 18 anos de idade em 1941. E essa tarefa da consolação, ela atinge naturalmente culminâncias em Uberaba. Em Pedro Leopoldo, Chico fazia 3 reuniões semanais, segundas, sextas e sábados, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, reuniões que começavam às 8 da noite e iam madrugada afora. E em Uberaba, ele reduziu para 2 semanais, sextas e sábados. Eu tive a felicidade de participar dessas reuniões durante 21 anos, na cidade de Uberaba. E, como eu disse, ela começava publicamente às 20 horas e não tinha hora para terminar. Entrava madrugada adiante. O Chico não tinha 1 minuto sequer de descanso. Ele psicografava sem parar. Eu e Bacelli fizemos até um apanhado de quantas mensagens particulares ele recebera nessas reuniões, e chegamos à conclusão que eram cerca de 10 mensagens particulares, 10 famílias consoladas todas as semanas, desde Pedro Leopoldo até Uberaba, e cada mensagem dessa tinha 120, 130, 150 páginas, com detalhes inquestionáveis da identificação do espírito comunicante com seus familiares, contando casos particulares, detalhes de apelidos, de conversas que o desencarnado tivera com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seus filhos, detalhes do acidente em que ele partiu, não é? E a maioria dessas famílias nem espírita era. Eu diria que 90% das mensagens eram de pessoas de outras religiões que nem conheciam nada de espiritismo e que estavam ali em Pedro Leopoldo ou Uberaba em busca de uma luz no final do túnel da tristeza, da dor de ver um ente querido passar para o outro lado da vida, não é? Quantas famílias foram consoladas? Quanta amargura foi amenizada por Chico Xavier nesse trabalho hercúleo. A Vanessa Ancelone, que dirige a Kardec Radio, a Spiritist Review,
dos Estados Unidos, que fundou vários centros espíritas em torno ali da capital americana, Washington, D.C. e também Virgínia. Ela me pediu: Geraldinho, vamos fazer a conta, quantas mensagens particulares Chico recebeu. Então, nós fizemos uma conta matemática aí, dessas reuniões, vezes a média de 10 mensagens por reunião. Gente, é um número tão absurdo que, mesmo cortando por 1/3, por diversas razões, a gente foi somando, dava mais de 80 mil mensagens consoladoras, vejam bem. Considerando que alguns espíritos escreveram mais de uma vez, não é? E em algumas reuniões, muito poucas, aliás, Chico não compareceu, porque ele foi absolutamente fiel à disciplina de estar presente em todas as reuniões públicas, nesses 75 anos. Então, vejam bem, são 85 mil famílias, aproximadamente, consoladas pelo Chico. E muito pouco até foi publicado. Se nós pegarmos essas poucas centenas, talvez 120 livros que contenham essas mensagens particulares e somarmos as mensagens ali constantes nesses livros, dá uma parcela ínfima dessas mensagens consoladoras. Então, nós não temos, volto a reafirmar, condição de aquilatar o alcance da consolação, da esperança, da renovação espiritual que essas mensagens causaram nos entes queridos da Terra, que estavam arrasados, que estavam ali praticamente carregados de dor, sem esperança. Nós não temos como mensurar a volta da alegria, a volta da esperança, da fé, da renovação que este trabalho de Chico Xavier inspirou nesses familiares queridos, não é? Muitos deles receberam, inclusive, muitas instruções espirituais de seus parentes, convocando-os a fazer caridade, convocando-os a trabalhar no bem. E muitos deles fundaram creches, orfanatos, passaram a trabalhar com os mais pobres e sobrecarregados, com os mais aflitos, levando consolação, esperança, amor do Cristo em forma de assistência social e também assistência moral. Então, quantos centros espíritas foram fundados por essas famílias enlutadas e que se renovaram com a luz do Espiritismo Consolador através de Chico Xavier? É incalculável este número. E, embora alguns até nem tiveram essa questão de mudar de religião, eles foram levar dentro das suas casas religiosas, das suas escolas religiosas, aqueles ensinamentos de caridade, de assistência fraternal, de trabalho no bem, inspirando também os seus companheiros de fé que o fizessem. Então, realmente, uma obra que vai assombrar o mundo ainda, já assombrou o mundo, conforme previu o Pascoal Comanducci. Este menino vai assombrar o mundo. Realmente assombrou o mundo. É inquestionável isso, né? Até hoje são 537 livros publicados de sua lavra mediúnica. Já pararam para pensar nisso? Será que nós espíritas cristãos, nós lemos toda essa obra? Não estou falando em estudar, mas lemos. Será que nós tivemos a disposição de ler todo este legado de cultura, de informações da vida maior, informações espirituais relevantes, tais como, por exemplo, a obra de André Luiz, na qual se vê a antecipação gloriosa de determinadas conquistas da ciência terrestre que só viriam muito mais tarde,
com trabalhos de mestrado, doutorado, nas ciências, na medicina, na biologia, em outras escolas também científicas, confirmando aquilo que André Luiz estava escrevendo décadas antes, através de Chico, não é? Isso apenas para dar um exemplo de como esta obra é relevante. Nós vamos ver isso com muita propriedade no esforço que os médicos espíritas aliás, vamos lembrar aqui a nossa queridíssima doutora Marlene Nobre, Marlene Rossi Severino Nobre, que fundou as primeiras associações médico-espíritas de São Paulo, de Minas Gerais, depois do Brasil e até do exterior, e que fez aí um roteiro de propagação dos temas ligados à espiritualidade e à medicina no mundo inteiro, organizando congressos, organizando encontros nacionais e internacionais em vários países do mundo, levando o conhecimento da obra de André Luiz aos médicos do mundo inteiro e também aos profissionais da área de saúde. Quer dizer, é um esforço glorioso que tem, naturalmente, ainda hoje, o carinho aí, como vocês, da AME, da Serra Gaúcha, Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha. Então, a cada vez, nós vamos descobrindo novos horizontes da ciência, da espiritualidade, dando-se as mãos no descortino da realidade espiritual, que é o ser humano, tanto encarnado quanto desencarnado, a alma humana, o espírito humano, espírito destinado a romper todos os liames da materialidade para continuar vivendo, aprendendo e evoluindo nos planos espirituais. Muita coisa ainda está por vir, certamente, e muita coisa virá com o avanço da ciência. Nós estamos vivendo uma época única, uma época que vai antecipar a nossa chegada à condição de mundo em regeneração, e certamente que Chico Xavier é um grande responsável por este legado, por este preparo da humanidade. Se não fora ele, certamente nós estaríamos ainda muito mais atrasados do que estamos. E a obra dele é destinada justamente a nos fazer caminhar com um impulsionamento maior na direção da espiritualidade, que será certamente o paradigma da nova civilização do terceiro milênio, aquela civilização do mundo regenerado que todos nós almejamos conquistar, realizar em nós mesmos e também na vida em torno de nossos passos. Então, eu fico assim pensando, meu Deus, como resumir o legado de Chico Xavier, não é? É impossível. A gente vai falando e vai tendo aqui as visões, as intuições de pequenos trechos desta vida tão gloriosa. Não falamos aqui do fenômeno humano, né? Esquecendo agora a mediunidade, o fenômeno humano. Um homem absolutamente cristão, raiz, com Cristo no coração. Uma devoção a Deus sem paralelo na história da humanidade, a não ser o próprio Cristo, obviamente. E com um potencial mediúnico grandioso, capaz de prever o futuro com exatidão, como nós temos já testemunhado nos últimos 41 anos, desde quando o conhecemos em outubro
de 1981 até hoje, em 2022. 41 anos se passaram. E eu digo a vocês, tudo o que Chico Xavier me previu a respeito da minha vida pessoal, da minha vida amorosa, da minha vida familiar, da minha vida profissional, da minha vida de relações com o público, da minha vida espírita cristã, da minha mediunidade, tudo em relação à minha família, ele previu com exatidão. E tudo se cumpriu até hoje, então, de modo que eu não tenho como duvidar de que o resto que ainda não aconteceu haverá também de se realizar. Um homem com essa capacidade de ver o futuro assim tão claramente, dentro daquela presciência que Allan Kardec, ele próprio em outra vida, estudou com muita propriedade no capítulo 16 do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E a gente lendo esse capítulo, estudando o capítulo, a gente vai ver, gente, Chico Xavier se encaixa perfeitamente nas pré-condições elencadas por Allan Kardec na sua teoria da presciência, que, em última análise, diz são a mesma coisa, as duas pré-condições, que são o homem ser suficientemente espiritualizado, ou, por outra, a pessoa ser necessariamente desmaterializada, sem preocupações com a matéria, com fama, com dinheiro, com bem-estar social, com conforto, com amparo de família, com vida amorosa. Nada disso interessou Chico Xavier. Ele renunciou a tudo para servir ao Cristo. Esta é a grande realidade. E que quem sabe, quem conviveu com ele, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba, sabe a simplicidade da vida que ele levava. A pobreza quase da sua vida familiar, das suas condições materiais. O quartinho onde ele dormia. Eu tenho uma fotografia sentado na cama dele que eu tenho até vergonha de publicar. Nunca publiquei essa foto. Tal a singeleza da cama onde Chico Xavier dormia, em meio a livros, mensagens, e ele não deixava que ninguém tocasse ali naquilo que estava amontoado, literalmente amontoado em volta de sua cama, porque ele dizia: eu deixo aqui comigo os presentes que eu ganhei e que me diz as cartas, os carinhos, os cartões que me disseram profundamente a alma, ao coração, de modo que eu não quero que tirem nada daqui. Porque se mudar alguma coisa de lugar, seja para limpar, para tirar poeira, eu já vou perder de vista. E tudo que está aqui é muito caro ao meu coração. Vejam bem, esse homem também tão humano, que valorizava na sua vida íntima, na sua vida particular, familiar, as pequenas mensagens de amor, de carinho que recebia, e as guardava próximas ao peito. É difícil mesmo definir este homem diferente. Então, falando agora dos 20 anos da sua desencarnação, inclusive ele estava nesse dia deitado nesta cama a qual me refiro, estava adoentado, e nós chegamos, eu e Eliana sentamos ao lado dele, puxamos a cadeira, começamos a conversar, tentando distraí-lo. Ele estava se recuperando de uma pneumonia, e nós conversamos na ocasião a respeito da morte, da desencarnação.
E ele me diz assim: Geraldinho, a minha partida original, ela deveria ter sido em 1997. Mas as pessoas são tão boas comigo e elas oram por mim com tanto carinho, de modo que quando eu acordo, eu enxergo uma rede de preces. E ele fez assim com as mãos. Uma rede de preces, me segurando no corpo. São as preces dos amigos, das pessoas queridas, que me querem tão bem, embora eu reconheça que nada fiz por merecê-las. Olha só a humildade dele. Claro que fez muito por merecê-las, né? Mas ali estava falando a humildade de Chico, e a gente não tinha o direito de interrompê-lo. E ele dizia: essas preces, todo dia que acordo de manhã, nós enxergamos essa rede nos segurando no corpo. E de modo que não eu vou ficando. Eu já ganhei várias moratórias por conta desses pedidos dos amigos, das pessoas queridas. Aí eu falei assim: Chico, mas se depender de nós, não é? A gente vai continuar orando e vai continuar pedindo para você ficar, porque nós somos egoístas. Nós queremos que você fique, nós não queremos que você vá. E ele, então, assim, de forma bem marota, virou-se para mim e disse assim: pois é, Geraldinho, mas acontece que eu hei de pedir a Jesus que, num dia que o Brasil tenha uma grande alegria, todos esses amigos se esqueçam de mim, se esqueçam de orar por mim. E nesse descuido deles eu vou dar no pé. Olha só, eu vou partir, porque já cumpri com a minha tarefa, o corpo está exausto, já não consigo mais me levantar sozinho, já não consigo mais me locomover, já estou tendo problemas com a audição, com a fala, de modo que nesse dia nós vamos partir. E de fato aconteceu, né, gente? 20 anos atrás, o Brasil ganhou a Copa do Mundo em cima da Alemanha. Todos nós estávamos comemorando, eu também estava na avenida, na rua, em Belo Horizonte, comemorando durante a tarde. E às 19h15, 19h20, este homem símbolo do espiritismo consolador, do espiritismo cristão, do espiritismo sabedoria do amor e da verdade, partiu da terra, nos deixando órfãos. A princípio, eu vou dizer a vocês, foi um choque que foi muito difícil superar, porque, de certa forma, a gente tinha se colocado numa posição de comodismo espiritual. A verdade é essa, nós estamos absolutamente comodistas, porque tudo a gente dependia do Chico e confiava que ele poderia nos solucionar, nos indicar alguma solução, e até mesmo a nossa própria tarefa no espiritismo, no movimento espírita, a gente relegava para depois, de certa forma, num imobilismo injustificável. Por isso era preciso que ele partisse mesmo. E nos últimos dias, inclusive, eu soube que ele chamou vários amigos e todos que puderam estar lá com ele. Ele falou o seguinte: olha, eu já cumpri a minha tarefa, agora a tarefa é com vocês. Não é? Já numa presciência de que ele estaria próximo da partida, que a partir daquele momento, cada um de nós ia ser chamado a testemunhos maiores pela própria difusão da doutrina espírita, e isso de fato aconteceu. Então, um momento de dor, eu não me esqueço da nossa querida Dona Neném Aluoto, hoje residente no mundo espiritual. Ela
tomou notícia da morte do Chico na televisão e entrou em choque. Ela era um ano mais velha que Chico e havia dirigido a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos, tendo ao seu lado também, como diretor-secretário e depois vice-presidente, outro grande espírita que é o nosso Martins Peralva, escritor, palestrante, divulgador do Espiritismo, que havia presidido a União Espírita Sergipana, ainda com 18 anos de idade, em que, em 1947, mudou-se para Belo Horizonte por questões de saúde. Ele passava pelo problema da tuberculose, foi curado pelo Chico. Vejam bem, em 1947, Martins Peralva, tuberculoso, foi curado pelo Chico e viveu até 2008, partindo no dia 2 de setembro. E ele e Dona Neném foram dois baluartes do espiritismo em Minas Gerais, grandes amigos do Chico. Eu tive a alegria de fazer a ponte entre eles e o Chico, quando a idade dele, já avançada, não os permitia viajar a Uberaba, e vice-versa. O Chico também vinha pouco, pela idade avançada, a Pedro Leopoldo e a Belo Horizonte. E nesse momento, quando Dona Neném toma notícia da desencarnação de Chico, ela entra em choque mesmo. Inclusive, ela é internada e ela fica muda, inclusive, não fala. Antes de ficar muda, os familiares dela, os sobrinhos, a minha querida amiga até hoje, Ana Carmela Luoto Aleixo, a irmã dela, Maria Cristina, nos disseram que antes de ficar muda, ela falava: Chico, Chico, onde está você, Chico? Cadê você, Chico? Ela ficou mesmo muito abalada com a desencarnação do Chico. E, sem eu saber de nada disto, eu chego em casa cedo, caio na cama, tenho um desdobramento espiritual, vejo o Chico no mundo espiritual, um banco simples. Ele vira-se para mim e diz assim: Geraldinho, Neném teve um choque, está internada no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. E ela clama por nós. Diga a ela o seguinte: diga a ela que agora, no mundo espiritual, eu estou livre. Quando eu estava na carne, a idade avançada, 92 anos de vida, o corpo desgastado, me impedia de viajar, me impedia de estar com os amigos. Mal podia sair da cama, mal podia sair de casa, de modo que eu fiquei privado de muita coisa. Mas agora, no mundo espiritual, eu vou onde eu quero, eu estou onde eu penso estar, instantaneamente. E quando ela clama por mim, eu vou estar do lado dela imediatamente. E eu quero que você leve essa mensagem para ela. Ela está no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. Ainda me deu a indicação. Então, ele me fala assim: mas antes, passe numa floricultura, porque eu, ela e Peralva, nós temos um código. E esse código é o seguinte: você vai entregar a ela uma flor de cuja haste saiam 3 botões. Não importa qual flor que seja, mas é o nosso código. Aquele que primeiro desencarnasse iria se comunicar dando esta chancela, para que ela saiba que sou eu mesmo. Então eu acordei, depois desse desdobramento, liguei para a casa de Dona Neném. A santa que trabalhava com ela atendeu o telefone, já era altas horas da noite, e eu perguntei: tia Neném está aí, santa? E ela disse: não, Dona Neném saiu. Eu disse: mas saiu essa hora? Porque já era nonagenária também, né? E então a santa me disse, confirmando o sonho, né, o desdobramento: Dona Neném passou mal e foi internada hoje.
Ela está no Felício Roxo, no hospital em Belo Horizonte. Então eu pedi o telefone das sobrinhas e o telefone lá do quarto, liguei, Ana Carmela me pediu para ir imediatamente, eu fui, mas antes passei numa floricultura e comprei a primeira flor de cuja haste saíam 3 botões, que nessa ocasião era uma tulipa, e levei para a Dona Neném. E quando estava ali, abraçado a ela, beijando as mãos dela, e contei o recado do Chico e mostrei as flores, ela chorou copiosamente e naquela mesma hora ela voltou a falar. A mudez foi embora, ela se confortou. Isso foi em julho de 2002 e exatamente em fevereiro, na noite do dia 17 para o dia 18 de fevereiro de 2003, Dona Neném Otto desencarnou, deixou a nós também na carne, exatamente no dia de aniversário dos 60 anos de conhecimento dela com Chico Xavier. Que ela havia conhecido Chico Xavier exatamente numa noite de carnaval em Pedro Leopoldo, do dia 17 para o dia 18 de fevereiro de 1943. 60 anos de amizade. Naturalmente que o espírito dela elegeu esta data, né, para homenagear o Chico também na sua própria desencarnação. E essa desencarnação também mexeu muito conosco, porque a gente sentiu que, mais uma vez, a responsabilidade nos pesava nos ombros, né? Partiu o Chico, logo depois parte a Dona Neném, que foi uma mãe espiritual para mim. Então, tudo isso são lições. Embora a tristeza, não é, que tome conta de nós, nos momentos iniciais das notícias daqueles entes queridos que partem, nós, espíritas cristãos, já temos uma bênção inefável em nossas vidas, que é a certeza da continuidade da vida além do túmulo, que é a confiança de que os nossos entes queridos vivem no mais além, e muito mais vivos, muito mais plenos de vida do que quando estavam conosco aqui na Terra. E isso é de grande conforto, não é? É realmente uma questão que nos diferencia das outras escolas religiosas. E Chico Xavier foi o grande responsável por essa certeza. O trabalho dele, com essas milhares de mensagens inquestionáveis, né, com dados de identificação dos espíritos comunicantes, já pesquisados por várias entidades, por vários autores. O próprio irmão da doutora Marlene Nobre, Paulo Rossi, publicou um livro extraordinário de pesquisa sobre essas mensagens. O Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, hoje dirigido pelo nosso querido amigo Caio Ramacciotti, antes pelo pai dele, Rolando Ramacciotti, publicaram vários livros demonstrando esses estudos, né? E outras casas também, editoras de Chico, fizeram esse trabalho, como o Ideal, de São Paulo, o ID, de Araras, o CEL, Cultura Espírita União de São Paulo, a própria União Espírita Mineira, da qual fiz parte entre 1983 e 1995, e mais recentemente a Vinha de Luz Editora, com um trabalho também extraordinário da dona Wanda Amorim Joviano, dando-nos os detalhes inquestionáveis que confirmaram todas as mensagens do Chico para a sua família. A mesma coisa a família de Clóvis Tavares, dona Hilda Mussa Tavares, que está conosco ainda, dirigindo junto aos seus filhos, Flávio, Margaridinha,
a Escola Jesus Cristo de Campos, né? A família Meirelles, do Grupo Espírita da Fé de Niterói, fundado pelo nosso querido Lineu Meirelles e sua esposa, Dona Helenir Meirelles, e os seus filhos hoje à frente desse grande trabalho, como Leonardo, Liele e outros, até em outras cidades, como em Torres, temos também um de seus filhos, nosso amigo. Trabalho em Franca, de Dona Leonor Gomes, das suas filhas, Dona Branca, Dona Dulce, um trabalho extraordinário desenvolvido lá, que o Chico chegou a dizer, é uma sucursal de nosso lar, não é? A entidade assistencial fundada pela Dona Leonor em Franca. Em Araxá, temos o trabalho também extraordinário do Caminheiros do Bem, de Dona Silvia de Almeida Barçante, de todos os seus filhos, em Uberaba, Sônia Barçante. Em Uberaba também, trabalho extraordinário do casal Carlos Antônio Bacelli e Márcia Queiroz Bacelli, tanto no Bittencourt Sampaio, como no Lar Espírita Pedro e Paulo, né? O trabalho também do Eurípides e Gino Humberto dos Reis, tentando manter viva ainda a memória de Chico Xavier, lá na casa onde ele morava, em Uberaba. E temos outras também tarefas, como, por exemplo, o hospital dirigido por Antônio Baduí Filho, em Ituiutaba, que, segundo Chico Xavier, atestava, continuava recebendo o espírito de André Luiz, já publicou vários livros também de André Luiz, através do ID de Araras. Nós temos também o trabalho do nosso querido Dirceu Abdala, de Goiatuba, Goiás, uma casa espírita com hospital, com atendimento fraterno, no trabalho da fitoterapia, não é? Talvez o único hospital fitoterápico do Brasil, todo esse trabalho inspirado em Chico Xavier. Temos o Grupo Espírita Maria de Nazaré, de Votuporanga, inaugurado há 40 anos atrás pelos nossos queridos Divaldinho Matos e Luiz Antônio Ferraz, junto à nossa querida Isabel, que é exemplar, sempre seguindo a linha da orientação direta de Chico Xavier. Vejam bem quanta coisa, né? Em Pedro Leopoldo, os amigos todos, tanto do Luiz Gonzaga, do Grupo Espírita Meimei, do Grupo Espírita Sheila, do Bezerra de Menezes, lá também, hoje, da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, que é a casa onde ele residia, que se tornou o centro de referência, a sua vida e a sua obra. Então, nós vamos passando tudo isso na nossa cabeça como um filme, não é? Um filme de lembranças, de carinhosas lembranças, de recordações inesquecíveis, de amoráveis pontos de luz em nossas vidas, todos eles fenômenos de bondade e de conhecimento que Chico Xavier nos legou. Então, não temos como realmente aquilatar a repercussão de Chico Xavier em nossas vidas, o tanto que ele fez com que nós mudássemos, não é? Ainda que muito pouco, mas no sentido mais profundo do ser, no sentido da fé, no sentido da esperança, no sentido da confiança no alto, que ele nos inspirou sempre, e principalmente no sentido da alegria de viver, de aproveitarmos esta encarnação, de encararmos todo o sofrimento, toda a luta, todo obstáculo como passageiro, e que todos nós temos sim condição de vencê-los, assim como ele os venceu e nos inspira a vencer até hoje, não é? A gente lembra
a sua primeira grande obra, Parnaso de Além-Túmulo, publicado em 1º de junho de 1932. É interessante situar este livro num contexto. Recentemente publicamos a obra de número 537 de Chico, que é o trabalho do pesquisador carioca João Marcos Wegelin, chamado Cândida Missão, que são as primeiras psicografias que foram publicadas ainda nos jornais cariocas e de Lisboa, por Chico, ainda assinando o próprio nome, Francisco Xavier, e que resgata para nós essa época da década, final da década de 20, quando Chico começa a psicografar, em 1927, até o início da década de 30, onde as famílias brasileiras e portuguesas, obviamente não havia naquela ocasião ainda televisão, distração como rádios, enfim. Então as pessoas se dedicavam muito na sua vida de relação a cultivar saraus poéticos, a declamar poesias. Os enamorados se declamavam poesias, escreviam poesias para as suas musas e vice-versa, não é? Também haviam jornais como o Jornal das Moças do Rio de Janeiro, onde tanto candidatos ao casamento quanto também candidatas ao casamento colocavam ali o seu perfil e alguns deles, inclusive, utilizavam-se de chará para se encontrar, e era um gosto popular a poesia, o declamar-se poesia. Então não foi por acaso que os mentores espirituais coordenados pelo Espírito da Verdade, em nome de Jesus, praticamente soaram a trombeta da veia poética, da verve literária, trazendo ao mundo eminentes poetas desencarnados do Brasil e de Portugal, para que eles cantassem a sua musa inspiradora. Mas desta vez, por Chico Xavier, no Parnaso de Além-Túmulo, respeitando a mesma estrutura de elaboração que Allan Kardec teve com o Livro dos Espíritos. Vejam bem, quase que o Parnaso de Além-Túmulo é aquele corpus poetarum do Livro dos Espíritos, não é? De Kardec, mostrando a continuidade entre um e outro, entre uma existência e outra, dentro do mesmo propósito de servir a Jesus. E, de cara, ele espantou o mundo, conforme havia previsto Pascoal Comanducci. E, espantando o mundo, vários literatos passaram a descortinar aqueles poemas, como, por exemplo, Monteiro Lobato, que já era acadêmico da Academia Brasileira de Letras, chegou a dizer: se este bugre de Pedro Leopoldo escreveu tudo isso por si mesmo, ele não merece uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, mas todas elas. Vejam bem. Outro literato que veio a Belo Horizonte, depois Pedro Leopoldo, vindo do Rio, para conhecer este fenômeno, Chico Xavier, rapazinho ainda, né? Chico tinha, em 1922, em 32, ele tinha 22 anos de idade. Foi Menotti del Picchia, porque ele ficou muito assombrado com as composições poéticas do Chico, assim como seus pares no Rio de Janeiro e em São Paulo. Pesquisas da época indicam, como, por exemplo, Marcel Sotomayor pesquisou nos jornais cariocas impressões da época sobre o Parnaso de Além-Túmulo e identificou que 95% dos escritores brasileiros encarnados naquela época ficaram impressionados com a quantidade e a versatilidade da escrita desses poemas, sendo que alguns se comparavam com os textos escritos pelos próprios autores espirituais, ainda quando encarnados, não é? Que estavam sendo citados no Parnaso de Além-Túmulo,
encontrando nas suas produções semelhanças de estilo, de métrica e de temática. Aliás, isso foi tema de 2 trabalhos, um de mestrado e outro de doutorado. O primeiro de mestrado, que foi sobre o Parnaso de Além Túmulo, é do Dr. Alexandre Caroli Rocha, na Unicamp, e depois o trabalho dele de doutorado, fazendo a digressão e a análise da obra de Humberto de Campos, quando encarnado e quando desencarnado por Chico Xavier, demonstrando, por exemplo, que Humberto de Campos tinha 5 maneiras de escrever, 5 modus operandi da sua verve literária, né? E todas elas são encontradas nas produções mediúnicas de Chico Xavier, assinadas por seu nome. E o próprio Menotti Del Pique, quando eu disse que ele foi ao Chico ver o fenômeno, nessa ocasião, o Humberto de Campos já tinha desencarnado, que era amigo pessoal dele, e ele recebe mais de uma mensagem do Humberto de Campos e fica impressionado. E nos jornais de Belo Horizonte que o entrevistaram, ele atesta a veracidade da identificação das mensagens com Humberto de Campos, que ele conhecia, colega seu de literatura, não é? Mas ele se reserva o direito de não explicar o fenômeno, que ele não conhecia qual o processo através do qual o fenômeno veio à baila, mas que era inquestionável que ali estava perfeitamente identificada a maneira de escrever e o jeito muito característico de Humberto de Campos de fazer literatura. Então, este impacto muito forte que teve o Parnaso de Além Túmulo é que fez, naturalmente, Chico Xavier sair do total anonimato para as páginas dos jornais. Inclusive, na época, o jornal O Globo mandou a Pedro Leopoldo um jornalista, Clementino de Alencar, para vir a Pedro Leopoldo desmascarar Chico Xavier. E depois de ficar na cidade por 3 meses consecutivos, acompanhando Chico Xavier dia e noite, Clementino de Alencar, inclusive, fazendo perguntas em inglês, em francês, em italiano e em espanhol, e Chico Xavier, pela mediunidade, respondendo-as todas, ele acaba por se convencer do fenômeno inquestionável que era Chico Xavier e se converte ao espiritismo, escreve um livro que, inclusive, o nosso querido amigo João Marcos Veguelin nos mandou, um dos poucos exemplares que ele conseguiu nos sebos do Rio de Janeiro, um livro em que ele próprio narra esse episódio da sua vida e a sua conversão ao espiritismo através do Chico, né? Mostrando que não houve nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de dúvidas a respeito da veracidade do fenômeno através de Chico Xavier. Então, nós temos a dizer também o seguinte: uma vez Chico me disse, quando ele escreveu o seu primeiro poema mediúnico, que na realidade um trecho de um período, ele tinha somente 12 anos de idade, em 1922, quando o Estado de Minas Gerais havia feito um concurso público de redação para os alunos das escolas estaduais de todo o estado de Minas Gerais sobre o centenário da libertação do Brasil de Portugal, da independência do Brasil de Portugal. E o Chico, naquela ocasião, ganhou a medalha de bronze, sendo o 3º colocado em todo o estado de Minas, a sua composição. Então, o Chico me contou, desde aquele momento, quando ele ganhou esse prêmio, ele tinha 12 anos de idade, hein? Se estabeleceu na vida dele a dicotomia entre o lado opositor e o lado que o apoiava, né? Dentro da sua própria classe de coleguinhas, né?
se levantaram algumas vozes o criticando, falando que aquilo era algo que ele provavelmente tinha copiado de algum livro, enquanto outros mais ligados a ele, inclusive minha avó, que era colega dele de grupo escolar, Carmen Machado dos Santos, defendendo. E a partir daí ele aceita um desafio, né? A dona Rosária Laranjeiras, que era professora dele, permitiu que ele passasse por esse desafio. Uma de suas coleguinhas, de sobrenome Leroy, acabou por dar a ele um tema, que era areia, e ele então vê um espírito ao lado dele que dita para ele o que ele iria escrever na lousa, no quadro negro. E ele então escreve: meus filhos, não escarneceis da criação. Um grão de areia é pequenino, no entanto, é capaz de refletir a luz do sol do amor de Deus. Vejam só, esta foi a primeira produção pública mediúnica de Chico Xavier, com 12 anos de idade, né? Isso, ele ainda era católico, diga-se de passagem, né? Só 5 anos mais tarde é que ele iria conhecer nesta encarnação o Espiritismo, uma vez que oficialmente ele só vai ter contato com o Espiritismo com 17 anos, naquele episódio que eu já narrei do seu encontro com o casal José Hermínio e Carmen Pena Perácio, de Belo Horizonte, na sua própria casa em Pedro Leopoldo, socorrendo a irmã obsedada. Mas para mim ele revelou, quando nós, inclusive, na data na qual ele confirma para mim que ele era a reencarnação de Kardec, em março de 1992, essa conversa, ele chorando, ele vai dizer: desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, eu guardo integralmente na minha memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, desde quando tinha 5 anos de idade. Vejam bem, Chico Xavier, um garotinho de 5 anos de idade, guardava integralmente na sua memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Que maravilha isso, né? Que espírito de escola, capaz de vencer as barreiras até mesmo da carne física, do cérebro de carne, que é incapaz de penetrar os arcanos espirituais. No entanto, pela influência da sua mente poderosa, ele foi capaz de rememorar-se de tudo aquilo que ele havia escrito na composição do livro básico da religião espírita, o livro que nos demonstra que o Espiritismo é sim o Consolador pelo Cristo, a religião do amor e da sabedoria, rememorando-nos o papel do Evangelho de Jesus como roteiro seguro do caminho, da verdade e da vida, que ele havia ele próprio coordenado, escrito e publicado em 1864, na cidade de Paris. Então, isto é um fato muito importante, né? Agora, nós vamos, já partindo aqui para o nosso final, pensar um pouquinho no símbolo que Chico Xavier representou para todos nós, né? Esse fascínio todo que ele foi capaz de exercer, não somente entre nós espíritas, mas ele transpôs as barreiras das religiões, das escolas religiosas, com todo o seu carisma, com o seu carinho, com o seu amor, com a sua caridade. Ele transpôs as barreiras que limitam as cercanias do espiritismo cristão e foi capaz de dialogar com todas as outras escolas religiosas, respeitando cada qual, respeitando todos os religiosos dentro das suas concepções, não é? Então, a sua presença,
a sua personalidade carismática, sem dúvida nenhuma, nos colocou como modelo exemplar de espírita cristão. Aliás, a gente pode dizer que o programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo foi aquele que, em 2 ocasiões, de 1971, 51 anos atrás, não sei se é junho ou julho a primeira ocasião e dezembro a segunda ocasião, em mais de 9 horas de contato público, ao vivo, através da rede dos Diários Associados, TV Tupi de São Paulo e todas as reprogramadoras, retransmissoras do Brasil inteiro, assim como as rádios dos Diários Associados, não é? Pegou o Brasil todo em sua atenção mais profunda. Até hoje, esses 2 programas foram os programas mais vistos online, não é? Ao vivo, na história da TV brasileira. Naquela ocasião, ele demonstrou a cara do espiritismo cristão, o que era o espiritismo cristão, desvinculando naturalmente de quaisquer tipos de ataques, preconceitos ou opiniões menos dignas. Então, tem até, inclusive, um antropólogo gaúcho, que eu respeito muito, que escreveu uma obra muito interessante sobre o Chico Xavier, que é o filósofo e antropólogo Bernardo Ligoy, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no qual ele defende uma interessante tese. Ele diz assim: o grande mediador, Chico Xavier e a cultura brasileira. Ele apresenta Chico Xavier como grande mediador, não é? Dizendo, inclusive, que Chico Xavier nacionalizou o espiritismo kardecista francês, criando uma escatologia nacional própria nos anos 30 e 40. Por outro lado, aproximou o antigo kardecismo elitista das pessoas mais simples do povo, valorizando as mulheres como personagens ativas nos centros espíritas e na prática familiar do espiritismo, complementa o senhor Bernardo Ligoy, com o qual eu estou plenamente de acordo, né? Aliás, eu próprio ouvi de Chico Xavier: Geraldinho, o espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo, e tudo que estiver fora disso é conversa fiada. Em toda a sua vida, nos 21 anos que convivi com ele, mas não somente nesses anos, aqueles amigos que conviveram mais com ele, não é? Todos atestaram isso, que ele sempre foi e sempre se posicionou claramente contra o espiritismo elitista, o espiritismo dos congressos pagos, das reuniões fechadas. Ele sempre colocou isso, que o espiritismo precisa dialogar com o povo, precisa conversar com os sofredores, com os aflitos, com os sobrecarregados, precisa levar a consolação, a esperança, precisa sim, por que não dizer, levar o alimento a quem tem fome, levar o cobertor a quem tem frio, o remédio ao doente, o brinquedo à criança sem lar, o presente de Natal no momento de comemorações natalícias de Jesus, a consolação às mães no Dia das Mães, como a esperança no Dia dos Pais, porque isso faz, sem dúvida nenhuma, parte da tarefa consoladora do Espiritismo. Então, nós temos aí Chico Xavier como grande mediador de conflitos. E não por acaso, portanto, ele foi considerado pelos brasileiros em diversas votações, né? Por exemplo, o Estado de Minas, em Minas Gerais, vai elegê-lo no ano 2000 o Mineiro do Século.
E olha que o estado de Minas é um estado eminentemente católico, não é? A revista Época também, se não me engano, em 1998, vai eleger Chico Xavier com mais de quase 800 mil votos, o maior brasileiro da história. O Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, em outubro de 2012, aliás, não é por acaso, na noite do dia 3 para o dia 4 de outubro de 2012, depois de 9 meses de votação popular, eleger Chico Xavier o maior brasileiro também da história, a maior personalidade da história do Brasil. Então, isso, como nós somos espíritas, a parcela mínima da população, só foi possível pelo fato de Chico Xavier transpor os muros de separatividade e ter sabido dialogar com o povo de qualquer procedência, de qualquer religião, sendo esse grande mediador que conseguiu popularizar o espiritismo em um país de raízes fortemente católicas, não é? Que havia chegado, esse espiritismo que havia chegado no século XIX, mas de uma forma bastante elitista, mas que com Chico Xavier vai se popularizar. E também ele vai dialogar também com, não somente com as tradições espirituais dos índios do Brasil e as tradições espirituais dos negros africanos que vieram escravos para o Brasil, e muitos deles, junto com o catolicismo, criaram aí sincretismos religiosos de religiões que a gente pode dizer mediúnicas, né? Que tem todas elas manifestações mediúnicas, e Chico Xavier trazendo o espiritismo de Allan Kardec, da França do século XIX, da cultura mais elevada, soube muito bem dialogar com essa espiritualidade do brasileiro, dessa miscigenação do português católico, do índio naturalista e do negro africano, com seus simbolistas e com seu simbolismo e com seus rituais. Ele soube dialogar, trazendo essa cultura espírita e não por acaso conquistando aí uma grande parcela da classe média brasileira, uma classe mais culta, mais preparada, mais estudada para compreender os fenômenos da humanidade, da mediunidade, não é? E a gente só pode concluir que isso tudo veio mesmo como um plano divino, né? Para preparar o Brasil, para que o Brasil cumpra a sua missão de coração do mundo e pátria do Evangelho, não é? Nós não temos dúvida a respeito disto, como na visão desse próprio antropólogo, estabeleceu-se então um longo e invisível diálogo sincrético, misturado a uma forte presença do espiritismo no Brasil, dialogando com o catolicismo, com as religiões afro-brasileiras, com a espiritualidade dos índios, e mais tarde também com os imigrantes da Europa, da Itália, do Japão, do Líbano, que vieram para o Brasil, da América Latina, não é? Encontrando um caminho aí, costurando no Brasil essa agenda nacional cristã espírita, tendo influência que extrapolou os arraiais espíritas e atingiu todo o Brasil. E nós podemos dizer, com ele, o discurso de Chico Xavier é fundamentalmente cristão, porque ele elege no Cristo, assim como Allan Kardec, o nosso guia e modelo. E sempre fez questão de dizer que respeitava todos os credos,
todas as religiões. Um homem único, símbolo dessa humanidade que se modifica a passos rápidos para a regeneração, lembrando também que foi um homem de profunda ação no bem, na fraternidade, inspirado pela Rainha Santa Isabel de Aragão, o espírito que nós todos conhecemos e reverenciamos com o nome de Veneranda de Nosso Lar, que escreveu alguns livros infanto-juvenis através do Chico. Ele inspirou milhares de casas de socorro aos mais necessitados. Na década de 80, em 81, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E, na época, o deputado Freitas Nobre, marido da nossa querida doutora Marlene Nobre, eles fizeram uma ampla campanha que colheu mais de 2 milhões de assinaturas dos brasileiros. E essa mobilização, o próprio doutor Freitas Nobre, deputado estadual por São Paulo, aliás, o aeroporto de Congonhas hoje tem o nome dele, não é? Fez uma pesquisa, ele viajou pelo Brasil inteiro e a doutora Marlene me contou, quando ele sempre procurando as entidades, creches, orfanatos, hospitais psiquiátricos, asilos, casas de caridade fundadas diretamente sob a inspiração de Chico Xavier. E quando ele chegou no número de 3.000 casas, 3.000 instituições fundadas no Brasil, com os recursos das vendas dos livros do Chico e com a instrução direta de Chico Xavier, ele cansou. Ele estava fazendo o processo para submeter o pleito, né, de dar a Chico Xavier o Prêmio Nobel da Paz, e conseguiu amealhar essa lista de 3.000 entidades. E quando, naturalmente, ele não ganhou, porque foi outra personalidade católica que ganhou neste ano de 1981, o catolicismo, naturalmente, é muito mais poderoso do que o espiritismo no mundo. E quando o repórter foi perguntar a ele, Chico, o senhor não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele respondeu com aquela alegria, com aquela presença de espírito que nós lhe conhecemos. Meu filho, realmente eu não ganhei o Prêmio Nobel da Paz, mas eu fico com a paz do prêmio. Vejam bem. Então, esse é o Chico Xavier. Ele ficou com a paz do prêmio, esta mesma paz que Jesus nos deixou, que Jesus nos legou, quando ele falou, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. E Chico soube guardar essa paz de espírito, com a qual ele venceu todas as dificuldades, superou todas as críticas, todas as traições, até dos espíritas mais ilustres, venceu todo tipo de inveja, de preconceito, de perseguição, de lutas materiais, espirituais. E depois de viver 75 anos de renúncia absoluta à causa do Evangelho do Cristo, rediviva pelo Espiritismo como consolador prometido pelo mesmo Cristo, exemplificando o Evangelho e o Espiritismo em suas mais amplas acepções, em suas mais amplas demonstrações de amor e de verdade, partiu desse mundo, nos deixando órfãos de sua presença, mas saudosos eternamente de seu amor. Chico Xavier. Nós gostaríamos de encerrar a nossa conversa pedindo aos amigos que orem também neste dia de hoje, porque estamos muito emocionados de uma amiga muito querida, nossa e de Chico Xavier, Dona Terezinha de Castro, fundadora do Seara de Amor e Luz, centro espírita que há décadas ajuda muita gente no bairro de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Ela que recebeu instrução direta de Emmanuel, através de Chico Xavier.
que fundou este centro, vencendo empecilhos, vencendo até a própria doença. Ela teve um câncer no cérebro, que foi curado por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Ainda quando ela tinha 40 e poucos anos de idade. Hoje, nonagenária. Fiquei sabendo de sua filha hoje, nossa querida Lucilinha, que ela está internada num respiradouro, num CTI, num hospital do Rio de Janeiro. Então, neste momento, o nosso coração, a nossa gratidão à nossa querida Dona Tetê vai além do amor e do carinho que lhe devotamos. Vai ao coração de Chico Xavier e dirá a ele que abençoe essa nossa querida irmã, que a fortaleça, que a inspire, que a cubra de bênçãos, de alegrias, de forças, de coragem, de amor, este mesmo amor que ela também exemplificou à semelhança de Chico Xavier entre nós. Então vai aqui a nossa despedida de vocês, nossos amigos queridos, da Associação Médico Espírita da Serra da Gaúcha, Victório e Samira Turcone, todos aqueles que nos ouvem, saudosos de Chico Xavier, da sua presença entre nós, para que comigo peçam também por esta amiga, Dona Tetê, Terezinha de Castro, para que ela receba toda a nossa gratidão, toda a lembrança do nosso amigo Chico Xavier, para que ela se fortaleça em mais esta luta, mais esta prova, e confiantes na sabedoria inefável do Criador, nosso Pai amoroso e compassivo, e na assistência espiritual de Jesus e de Chico Xavier. Sabemos que o melhor haverá de chegar em favor dela, de seus familiares e do Grupo Espírita Seara de Amor e Luz do Rio de Janeiro. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, meus amigos. Nós é que agradecemos, Geraldinho, porque este legado do Chico nós vemos no amor e no carinho que tu referes, toda essa tua vivência, toda a tua experiência, todo o teu contato com esse espírito de escola, para nós ouvirmos a ti falando de Chico Xavier, é muito maior do que qualquer leitura, do que qualquer livro, do que qualquer biografia, porque as tuas palavras são revestidas pelo teu sentimento. E esse sentimento de amor verdadeiro, de reconhecimento, de reverência, faz com que nossos corações se planifiquem e borbulhem de alegria por sabermos todos envolvidos pelas vibrações amorosas de Chico Xavier. Muito obrigada, Geraldo. Muito obrigada, Geraldinho. Beijo no coração e abraços. Que Deus te ilumine sempre, sempre nessa proposta grandiosa de fazer com que todos conheçam, relembrem e se inspirem no legado de Chico Xavier. Muito obrigado, querido. E complementando, é um legado de amor do Chico, um amor imenso, e consegues tu, com a tua capacidade, com esse sentimento que tu tens em teu coração, nessa convivência, não de hoje, e sabemos, transmitir, como a Samira bem o disse, é um bálsamo para nós, um incentivo para que continuemos todos nesse trabalho. Então, nós temos assim a maior palavra que nós podemos dizer, não podemos nem mensurar, é gratidão, querido, por te ter, por tu nos trazer o Chico sempre conosco. Muito
uma Sim, alegria imensa e uma emoção muito grande de te ouvir novamente, querido amigo. muito agradecido. Deus que os recompense sempre, pela bondade e pelo carinho. Amém. Mas eu não posso encerrar essa nossa live sem pedir a tua prece, até para inspirar-nos a orar, a Chico e a Dona Tetê. Tá bem? Eu vou só substituir, porque o meu notebook está no final. Nós Tá? aguardamos. Eu vou entrar pelo celular, tá bem? Tá ótimo, querido. Só um minutinho. É grandioso ouvi-lo. É maravilhoso, toca os nossos corações. Que bom que estamos ao vivo e a cores, mas para aqueles que também assistirão depois, tenho a certeza de que sentirão essas emoções que nós estamos sentindo. Estão me ouvindo? Estão? Então vamos lá. Agora é uma hora de introspecção, em que genuflexos em nossas almas, reverentes em nossos espíritos, dobramos a cerviz, beijamos o solo da terra de Pedro Leopoldo e de Uberaba, em que Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico, transitou por 92 anos inesquecíveis. 92 anos de luz, de amor e de caridade, acendendo em nossas almas a lâmpada da fé, a luz da esperança, a comunhão mais profunda de amor e de caridade, ensinando-nos a amar como Jesus nos amou, dizendo para nós que não era qualquer amor, o amor de Jesus, mas era o amor de Jesus por nós, este com o qual nós um dia haveremos de amar a todos aqueles que estejam conosco, convidando-nos a ter esta visão diferente, a abandonarmos o materialismo de nossas relações transitórias, de nossas posses transitórias, para vislumbrar um novo amanhecer, uma alvorada diferente e nova, a descortinar para os nossos espíritos o novo dia da redenção humana, uma nova humanidade unida em propósitos de elevação espiritual, na qual veremos um dia filosofia, ciência e religião dando-se as mãos num único propósito de amor e de sabedoria. Sabemos o quanto, em nome de Deus, ainda estamos distantes desta comunhão íntima com os páramos da vida imortal que nos inspiram este movimento libertador. Mas, no entanto, Deus Pai Criador, nosso divino Pai, Pai nosso que estás nos céus, que sabe a nossa inferioridade moral e
que, não obstante, nos deu esta chance inesquecível, esta oportunidade única de vivermos aqui no coração do Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho de Jesus. A oportunidade de conhecermos o seu enviado, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, o apóstolo consolador, aquele apóstolo que havia sido encomendado por Jesus a levantar o véu que encobria a noite triste dos túmulos, fazendo com que as vozes dos espíritos falassem de novo, esclarecendo os homens e fazendo-nos lembrar de tudo quanto Jesus havia nos dito. É este homem que precisamos seguir, meu Pai, meu Deus, meu Senhor. E é por ele que estamos aqui hoje reunidos, passados 20 anos de sua partida à vida verdadeira. Sabemos o quão pobre espiritualmente ainda somos, mas entregamos neste momento o nosso coração, o nosso amor, a nossa gratidão, reconhecidos pelo muito que fizeram em teu nome, Pai Criador, Allan Kardec e Chico Xavier. Que esta obra de redenção humana possa realmente penetrar o imo de nosso ser, iluminando o nosso entendimento e, sobretudo, aquecendo os nossos corações, ainda enregelados de indiferença, de dúvidas, de vacilações e de sombras, a fim de que abramos os braços, enfim, no caminho da fraternidade, em busca daqueles que mais sofrem, os sobrecarregados e os aflitos de todas as ordens, e que estão muitas vezes aos nossos lados, em nossas famílias, em nossas comunidades, para que possamos levar-lhes um pouco da fé e da esperança, da luz e do entendimento que Chico Xavier nos deu em teu nome. E rogando neste momento a Jesus, nosso Mestre, que se apiade de nós e que inspire os nossos pensamentos e os nossos sentimentos no bem a fazer, em nome do Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Pedimos-te, Senhor amado, abençoa-nos, hoje, agora, amanhã e sempre, e deposite nos pés desta alma abnegada, que certamente no além hoje haverá de brilhar ainda um tanto mais nas recordações carinhosas e cariciosas de sua presença entre nós na terra, e muito especialmente também ao lado da recuperação de nossa querida Dona Tetê de Castro, no Rio de Janeiro, a fim de que ela receba, junto com todos os seus familiares e amigos do Seara de Amor e Luz, do Rio de Janeiro, as nossas mais sinceras vibrações de amor, de coragem e de fé. Amado Jesus, seja sempre, em nome de Deus,
a tua luz conosco, iluminando também o coração de nosso Chico e a alma de nossa querida Dona Tetê. E em nome de Deus, que assim seja. A nossa gratidão eterna por seres o porta-voz para os nossos corações da mensagem, da vida e da obra de Chico Xavier. Obrigado, querida Samira. Obrigado, querido. Mais uma vez. Um abraço grande, grande. Com todo carinho e gratidão. A todos que estão conosco, uma boa noite. E lembrem-se sempre de ler os livros de Chico Xavier. Isso mesmo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, querido. Até a próxima. Boa Até noite. a próxima. Até a próxima.